Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um Ampliadamente aqui, aquele nosso encontro semanal, diário, quinzenal, bimestral. Quando é que tu ouve? Já pensou? Tu ouve na academia, na escola, no busão, no carro, no Uber? Onde tu ouve o Ampliadamente? Onde tu vê o Ampliadamente? Já sabe que eu sou cabeludo? Sabe que o Daniel é um cara risonho? Sabe que o Leandro ele não usa óculos? Pois é, se tivesse visto no nosso canal do YouTube, saberia como somos. Mas, galera, esse fica meu convite para vocês nos verem e cada vez mais estarem junto com a gente, discutindo frases todos os dias. E eu vou trazer hoje a minha vez. Não, antes de mais nada, Daniel, bom dia, boa noite, boa noite. Boa noite. Quase passei por cima dessa. Leandro Siminovich. Olá. É interessante isso, né? Somos Alessandro Cabeludo, Daniel Sorridente, Leandro sem óculos. Ou não? Ou não. Pessoal, hoje a frase é minha. E olha só. Não sei se vocês sabem, mas eu costumo postar muitas vezes pensamentos meus por aí. E tem um deles que o Daniel queria falar, mas eu vou trazer um outro, Daniel. A gente vai falar sobre aquele outro dia, não sei. O time preparado todo para falar do assunto. Quer falar desse? Vou falar desse. Não, tá. Não. Toca a ficha aí. É? Não, mas aí é injusto. Aí é injusto, porque ele já sabe estar preparado e eu vou vir à toa. É que o Daniel, olha que legal, bastidores. É que o Daniel falou assim, cara, essa provocação, eu acho que a gente tem que debater sobre ela. Cara, vamos embora. Eu achei que seria a frase dele em um episódio qualquer. Mas não tem problema nenhum. Pode ser aquela ou pode ser aquela que eu pensei, tanto faz. A frase é sua. Eu acho que tem algum revanchismo aí, mas eu vou deixar depois você conversar. Ele já não queria nem nos chamar no programa, né, Leandro? Por que não deixar a frase para ele, né? Sim. Então vamos lá. A frase é de um piloto de Fórmula 1 chamado Mario Andretti. A frase é: se tudo parece sob controle, você não está indo rápido bastante. Muito bom. Usei ela numa reunião de equipe não faz muito tempo. Olha aí, vou repeti-lo então. Se tudo parece sob controle, você não está indo rápido bastante. Onde é que bate essa frase em vocês? Para mim, bate na burocracia. Foi nesse contexto que eu usei. Gosto? Não, eu sou um cara, como já falamos desde o primeiro programa, que tenta reduzir os riscos ao máximo, tendo as coisas sob controle. Então, me sinto bem com essa frase? Não, mas ao mesmo tempo também vi que em vários momentos da minha vida eu tive que arriscar. E o risco para mim é exatamente isso. Cara, se tá tudo certinho, não tem risco, tu tá errado. Tu tem que... Senão tu não avança, né? Tu parou. E se tu parou, tu afunda. Então, infelizmente ou felizmente, a gente precisa estar sempre um pouquinho mais. E eu acho que a frase traz isso, né? Traz aquele negócio, cara, se tá tudo muito normal, tu não tá dando aquele passo a mais. E eu não quero trazer isso naquela visão, enquanto os outros dormem, eu trabalho. Não é essa porcaria. Cara, é aquela visão de, cara, te arrisca um pouquinho, né? Faz aquilo que às vezes tu acha que tu não vai gostar, faz aquilo que talvez tu queira experimentar, mas nunca teve coragem. Cara, dá aquele passo a mais, faz um pouquinho a mais, mas aquilo que faz bem para ti, que tu acha que vai fazer bem para ti, mas que talvez tu não tenha coragem. Arrisca um pouquinho. E eu acho que ela vem um pouco nessa coisa, só sob controle a tua vida fica monótona, inclusive. E tudo dentro isso para a vida, né? Não para o mundo corporativo, mas a pegada eu acho que é mais ou menos a mesma. Deixa eu trazer um exemplo antes do Leandro falar. O Leandro hoje está sendo... Eu tô quieto aqui. Outros episódios. A gente tem um amigo que tem uma empresa, XPTO. É legal a gente trazer exemplos, porque acho que expande o olhar, né? E tem uma equipe trabalhando com uma equipe que é muito profissional. Tá ajudando ele. Mas esses caras são muito bons. E só que a empresa, a oportunidade vem e vai. E às vezes a oportunidade ela não encontra. Sabe aqueles brinquedinhos de criança que a estrela encaixa na estrela? Às vezes tem uma estrela que não encaixa na bolinha, no quadrado, e tem que fazer caber, porque a oportunidade tem que girar.
E é uma dor para esses especialistas, profissionais, mudar, porque a estrela não encaixa. Na cabeça deles, o que eles fazem, na cabeça deles, o que eles constroem, o que eles estão fazendo, aquele é o jeito certo. E esse jeito certo impacta o que vem, e aí começa a haver uma batalha interna entre o jeito certo e a oportunidade que existe. Eu vou num lugar parecido contigo, Com né? vocês? Eu vou num lugar parecido contigo, era bem parecido, era aqui que eu estava pensando assim. Para mim, essa frase, ela traz um contraste, um choque entre a velocidade que as coisas acontecem hoje, né? O mundo se transformando, e a gente já falou sobre a IA, a gente já falou sobre um monte de coisa que fala sobre o mundo veloz. E aquele cara aquele cara que quer ter o controle das coisas, né? E é isso que tu está falando, né? O especialista é um cara que normalmente gosta de ter o controle das coisas. O especialista não gosta do incerto, ele gosta daquele lugar onde ele sabe que se fizer isto vai acontecer aquilo, né? Esse lugar normal, esse lugar previsibilidade, excepcional a palavra. E o mundo de hoje ele é cada vez mais imprevisível. Ou ele está se transformando em imprevisível muito rapidamente. E aí entra em choque, efetivamente, o especialista, como tu está dizendo, né? Tu trouxe o termo oportunidade, eu trago sobre a ótica de transformação, não só de oportunidade, porque eu posso estar sem oportunidade nenhuma e o mundo segue se transformando. Ah, meu Deus, e agora o que eu faço? Perdi o controle. Sim, perdeu. Se tu está tendo o controle, é porque tu não está rápido demais, né? É isso. É esse lugar, né, cara, em um contexto que a gente vive, seja CNPJ ou CPF, pessoa, tanto na nossa vida pessoal quanto no lado profissional, esse contexto de constantes transformações, esquece controle, porque não dá para ter. Se tu tá tendo controle, é porque tu não tá acompanhando o mundo. Cara, eu vou dizer assim, nosso objetivo nunca é entrar em política, mas como isso tem a ver, cara, no sentido de conservadores, progressistas, e como cada um enxerga isso. E, de novo, não vou entrar no detalhe, mas não posso não só citar o progressista é aquele que quer que o Estado defina tudo para ele não correr risco, porque o Estado é que define tudo. E o conservador é o cara que quer se arriscar, mas ao mesmo tempo ele quer manter as coisas. Tu viu que as coisas entram em choque completamente, e essa divisão é uma bobagem sem tamanho, né? É impressionante isso. Entre 8 e 80, né, Daniel, trazendo o progressista e o conservador, cada um numa ponta da régua, né, entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. E deve ser 99% das pessoas. E a resposta não está ali, né, a resposta não está ali. Essa frase, ela fala sobre controle, ela também fala sobre desapego, e ela fala também sobre mentalidade de novo, né? O quanto que tu tá querendo segurar aquilo que tu não consegue segurar. Tem coisa que não tem controle, não adianta. E tu quer botar as coisas no giro que tu consegue conceber, ter certeza, clareza. A gente exige das pessoas isso. Como líderes que somos, eu quero que a meta seja batida em X dias, daquele dia, daquela forma. Eu exijo previsibilidade. Eu exijo que elas façam isso. Nós todos aqui, tá? Tô falando de nós mesmos. Uhum. Só que quando a gente faz isso, a gente está dizendo não evoluam rápido. Não, agora deixa eu fazer um contraponto importantíssimo aqui. Vai lá. De um dos nossos primeiros programas, né, Alessandro? Estávamos nos conhecendo ainda, namorando ainda. Que era quando tu falou que tu é um cara legal de iniciativas e eu falei que eu era um cara de acabativas. Boa, e tu vê como isso encaixa nessa tua fala, porque tu é um cara de iniciativas, então tu te incomoda que os caras se acomodem num processo bem feito. Eu sou um cara de acabativas, sou menos da iniciativa, ou seja, eu sou menos de acelerar enquanto eu não estou com o meu estudo sob controle. Mas tu vê como as duas coisas são importantes. Eu trago um exemplo de um projeto que eu fiz essa semana. Nós estamos trabalhando no projeto, assim, fora de série, estamos entregando um projeto absolutamente fora de série, que eu não posso comentar o que é,
mas é com inteligência artificial, ultra moderno, e aí nós temos que, o projeto para ser entregue, ele precisa gerar um resultado e ser entregue para uma área específica, né? Eu preciso gerar o resultado desse sistema de inteligência e entregar para a área para que ela possa tomar uma ação baseada na estimativa do que a IA está dizendo para ela. O que minha equipe fez, que é uma equipe altamente cheia de iniciativa, ela fez o projeto, a IA chegou no resultado, o que ela fez? Vamos fazer uma outra IA para bater esse resultado, para ficar mais preciso, e fizeram a outra IA. Ficou fantástico. Mas quem é que fez o processo para entregar para outra área? Não fizeram, porque isso é chato. E aí, super cheio de iniciativas das coisas legais, mas, cara, tem 20, 30% de coisa chata para fazer para te concluir as coisas, né? Então, também é isso. As duas coisas precisam coexistir. Exato. Mas a gente vive um mundo hoje que está cada vez mais difícil ter controle, né? O máximo que eu consigo fazer é me controlar, né? Te controla, Magrão, te controla para não enlouquecer. Quem conhece o Leandro há muito tempo sabe que é mentira dele. Na realidade, Leandro, o que está acontecendo é a gente está se dando mais conta de que a gente não tem controle. Se dar conta, porque nunca teve controle, cara. Eu acho que sim. Aquele falso controle, a falsa sensação de controle. Né? E a dor vem daí, essa dor maluca de a gente querer segurar as coisas e tudo mais, não vai adiantar. Então aceita, né? Oi? Então aceita. Aceita a falta de controle, vai. E não é ir ao léu, ao doce gosto da maré, né? Não, cara, as coisas vão acontecendo. Tu tem que estar não prevendo, mas preparado para diferentes possibilidades. Né? E aí, quanto mais rápido tu tiver uma capacidade de percepção e mudança de rota, correção de rota, e aí eu acho que tem a ver com a frase que a gente consegue, cara, tu tem controle de tudo, não tá rápido. Vai rápido para que tu possa, e te prepara para poder virar quando precisar virar. Não fica na carroça. Tu pode pegar um Fórmula 1 e correr mesmo, porque talvez daí que tu ganhe o jogo. Mas tu tem que estar preparado para isso, a mentalidade tem que estar para isso, tu tem que estar predisposto, tu tem que ter uma prontidão para quando isso acontecer, tu tá ali para fazer. Tem um negócio aqui que tu trouxeste, cara, tu falou e bateu na minha mente num lugar, né? Carroça e Fórmula 1. O Andretti, Fórmula 1, depois Indy, enfim. Mas ele não começou na Fórmula 1. Né? Ele começa no kart, aprendendo a andar numa velocidade bastante menor, aí ele vai para um Fórmula 2000, para um Fórmula 1000, para um Stock Car, para um sei lá quais são as categorias por onde Andretti passou, até chegar no Fórmula 1, até chegar no Fórmula Indy, alta velocidade. A capacidade de não ter controle, a capacidade de não ter controle e ter adaptabilidade no lugar do controle e ter velocidade de raciocínio para escolher para que lado eu dobro, para o que eu faço nessa situação, é uma capacidade que se constrói ao longo do tempo. Começa devagar, né? Começa soltando as rédeas da carroça para depois tirar as mãos da direção. Tu vai ter que construir essa capacidade de se adaptar, de ser flexível, de aceitar, porque não é só se adaptar, é abrir mão do controle de fato, ou como a Lê bem trouxe, do falso controle, né? Tu vai ter que construir isso, e dá medo, e é tenso, e tá tudo bem sentir medo. Né? Muito bom, pessoal. Daniel, o Daniel está se mordendo, Daniel. Você não está. Audiência que nos ouve. Não, eu tô pensando, né, que o Leandro soltou a mão do carro e bateu no poste na esquina. Destruiu o carro. Então, eu sei que pessoas mais racionais têm algumas dificuldades que. É isso que eu estava pensando, né? Por exemplo, se tu chega num supermercado, aí pega uma latinha de café, vai passar no caixa, a mulher diz assim, se tu pagar com cartão é assim, se tu pagar com Pix é 10%, se tu pagar com coisa assim, se tu levar uma latinha maior vai ser um pouquinho mais, e dá 8 opções. O cara mais inteligente, ou mais inteligente não é a palavra certa,
talvez o mais racional, não vai saber o que escolher. Porque ele vai ter que analisar todas aquelas variáveis, porque ele não vai aceitar, porque ele precisa estar sob controle, ter o controle da decisão. Se ele decidir errado, isso vai ser uma afronta a ele mesmo. E muitas vezes o cara ele tá vendo que não faz diferença, muita diferença, né? E tudo bem. Ou Então, tu tem clareza, né? Eu quero sair rápido daqui. Aí tu escolhe, o objetivo é maior. Eu tô mais que tiver. Eu quero pagar mais barato, bom. Eu quero mais condição. Se tu parar pra pensar na hora... Quando nasce um otário... É isso que eu ia dizer, cara. Todo dia nasce um otário e um malandro. Eu não quero ser o otário e perder a oportunidade. E aí... Depende, cara. É que tudo depende. Se é um cara ali fora, um grande encontro da tua vida, a mulher ali fora te esperando, e tu, não, vou negociar isso aqui. Como assim? Claro. E aí a mulher tá esperando chegar lá, é um triunfo. Cara, tu entende que essa quantidade de variáveis, isso é interessante, que eu estava vendo negócio da IA de novo, né? Porque acaba voltando para isso. A grande diferença da IA para o ser humano é que o ser humano não consegue transacionar mais do que 2 variáveis e pesar isso simultaneamente no cérebro. Ele precisa ter ferramenta. Isso mundo tá dividido. E a IA, ela faz 2.000 variáveis ao mesmo tempo, ela analisa. Então, querendo ou não, é uma ferramenta para nos apoiar na decisão que é importante. Mas eu distorci o assunto, mas é só porque... Não, mas eu acho interessante, sim, cara, porque eu tirei a mão da direção do carro, bati no poste, mas eu estava de cinto de segurança e eu tinha seguro. Então, perder o controle ou a sensação de perda de controle não precisa significar... Sim, não é vida louca, né? Não é vida louca. Claro que não. Acelerar um pouquinho mais. Riscos calculados. Não é perder o controle, é acabar com a ilusão que tu tem um controle. Tu nunca teve controle. Fala por ti. Como disse Mário Andretti... Se não está rápido, se está tudo sob controle, você não está rápido bastante. Aliás, eu vou mudar o nome do nosso podcast para Ampliadamente, porque é só de A que a gente fala, cara. De uma hora para outra a gente sempre cai aqui. Daniel Scherer, Leandro Siminovich, muito obrigado. Desculpa, Daniel, não te ouvi, te cortei. Eu peço perdão por ter trazido o assunto IA de novo, no momento que não tinha nada a ver. A gente vai criar uma caixinha. Então, falar de IA, tem que pagar 10 pila aqui e guardar para depois fazer amigo secreto no final do ano, nós 3. Vamos ver quem tira um outro aqui, vamos ficar uma coisa incrível. Galera, muito obrigado por tudo, Leandro. Obrigado, Daniel Scherer. Obrigado, audiência. Até o próximo.